Boa noite, amigos da TV Transamérica, das redes sociais que nos acompanham, nos acompanharam durante o ano de 2017. Desde já fica o meu agradecimento a todos os nossos amigos aí, telespectadores, Curitiba, região metropolitana, a nível Paraná aí. Em 2018 estaremos com gás todo aí para cobrir as eleições de 2018, que teremos para deputado estadual, deputado federal, senador, presidente e governador. Eleições que prometem, quadro eleitoral totalmente indefinido aqui no estado do Paraná. Nós temos como pré-candidatos aí o Osmar Dias, a Cida Borghetti, Ratinho Júnior, o César Silvestre Filho, que é prefeito de Guarapuava, e tem a possibilidade do Requião que flutua entre ser candidato ao Senado e ser candidato a governo do estado, mas que já declarou a nível de presidente que vai apoiar o Lula. Já convocou aí a militância do PMDB no Paraná, todos os militantes seguidores da esquerda, para comparecer no dia 24 de janeiro no julgamento do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, que é o julgamento do recurso no processo do Lula, que vamos ver o resultado, que pode culminar aí numa impossibilidade dele ser candidato ou não. Uma questão polêmica, vários juristas dizem que após esse julgamento ele pode ainda recorrer e ter condições ainda de disputar as eleições em 2018. Lula, que é o candidato que melhor aparece nas pesquisas eleitorais aí que tem saído, mas o quadro é muito indefinido, ainda tem outros nomes aí que nós vamos comentar melhor esse quadro eleitoral no decorrer do programa. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo canal 59 UHF, ali o WhatsApp aparece na tela, o 41 99613 3677. Deixe aí a sua pergunta, seu questionamento, sua sugestão de pauta aí. E também pelo verdadexpressão.com.br e pelo Facebook, páginas da TV Transamérica e página do Verdade Expressão. Gostaria de agradecer toda a equipe da TV Transamérica, todos que nos acompanharam, nos auxiliaram aí com esse programa, que é um sucesso aí, que a gente vem alcançando aí níveis muito bons de audiência. Então, gostaria de agradecer toda a equipe da TV Transamérica e sucesso aí para nós em 2018. Vamos iniciar o programa com as notícias, as últimas notícias da política, através do nosso portal e também com o auxílio do nosso jornalista Pedro Lima, com Isis Barros Lourenço agora. Boa noite. Então, vamos começar falando do município de Doutor Ulisses. O município de Doutor Ulisses vai investir em pavimentação para melhorar a circulação em diversas ruas do centro da cidade e nas estradas rurais. O prefeito Moisés Branco da Silva e o presidente da Fomento Paraná, Wilson Ribeiro de Andrade, assinaram na última quinta-feira, dia 14, 2 contratos no valor de R$1 milhão para pavimentação de vias urbanas e R$500 mil para aquisição de uma motoniveladora para a conservação da malha de estradas rurais do município. Agora vamos falar da Assembleia Legislativa do Paraná. A 5ª Vara Criminal da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba condenou 16 pessoas denunciadas pelo Ministério Público do Paraná pelos crimes de formação de quadrilha, peculato, que é o desvio de recurso público, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, no caso que ficou conhecido como Diários Secretos. Todos os condenados eram ligados ao gabinete do presidente da Assembleia Legislativa no período de 2007 a 2010. Outros 14 réus no mesmo processo foram absolvidos pela Justiça. O MPPR, por meio da 3ª Promotoria Criminal de Curitiba, vai recorrer das absolvições. As penas estipuladas aos 16 réus condenados variam dependendo do grau de envolvimento com o esquema de desvio de recursos públicos. Os que tiveram maior participação receberão condenações de quase 50 anos. Já o ex-diretor-geral da Alep, Adib Miguel, conhecido como Bibinho, que está entre os condenados e já tem outras condenações, recebeu pena de 1 ano e 4 meses. Agora vamos falar do município de Fazenda Rio Grande, que fica aqui na região metropolitana de Curitiba. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCE-PR, julgou irregulares contratações da Câmara Municipal de Fazenda Rio Grande, realizadas em 2005, 2006 e 2007.
A desaprovação gerou multas ao ex-presidente do Legislativo, Eloy Kuhn, que somam R$ 38.776, além da devolução de R$ 35.930,42 ao cofre municipal. A desaprovação ocorreu devido às irregularidades verificadas em relatório de inspeção realizada pela Coordenadoria de Fiscalização Municipal, a COFIN. A unidade técnica apontou a ausência de prestação de contas de aditamentos, não havendo documentos comprobatórios de aplicação de recursos de serviços contratados pelo município. A realização de pagamentos indevidos a empresas contratadas para serviços do município, como a Portal Consultoria e a Participa Assessoria e Consultoria. A ausência de licitações na contratação de equipamentos e serviços e o superfaturamento de despesas. Além disso, o município deixou de observar os requisitos contratuais na locação de veículos e não cumpriu as disposições dos ajustes relativos à contratação de serviços para manutenção de equipamentos e máquinas. Agora vamos falar do município Piraquara. O Instituto Confiance, a ex-presidente da entidade Cláudia Aparecida Gali e o ex-prefeito de Piraquara, Gabriel Jorge Samarra, das gestões de 2005 a 2008 e 2009 a 2012, deverão restituir de forma solidária a soma de R$ 3.942.507 ao cofre desse município. O valor deverá ser corrigido monetariamente e calculado após o trânsito em julgamento da decisão. As razões para a desaprovação das contas foram a ausência de documentos que comprovassem a regularidade da aplicação dos recursos transferidos, a realização de despesas a título de custos operacionais sem a comprovação da destinação dos valores cobrados e o dispêndio de recursos a título de provisões e encargos sem discriminação dessas despesas. Agora vamos falar sobre a cidade de Rio Branco do Sul. O GAECO cumpriu na manhã desta segunda-feira, 18 de dezembro, 15 mandatos de busca e apreensão nos gabinetes de 7 vereadores de Rio Branco do Sul e em 15 residências na região metropolitana de Curitiba. As ações fazem parte da Operação Quirera, que investiga o pagamento de quantias mensais aos vereadores de oposição para que votassem favoravelmente aos projetos do Executivo. Até às 9 horas desta segunda-feira, 3 pessoas haviam sido presas em flagrante, incluindo 2 vereadores por porte de armas sem documentação. Essas foram as notícias do jornalista e colaborador Pedro Lima. Agora vamos às notícias do nosso portal Verdade e Expressão. Começando então falando sobre a manifestação dos professores da Rede Estadual de Ensino. Na manhã desta segunda-feira, dia 18, professores que contestam a redução dos valores pagos pelo governo no regime PSS, previstos para 2018, se reuniram na Praça Nossa Senhora da Salete, no Centro Cívico, em Curitiba, e entraram no Palácio Iguaçu para protestar. A tropa de choque da Polícia Militar foi chamada e chegou no local por volta das 13 horas da tarde, para acompanhar a situação. O governo do estado apresentou uma proposta para receber professores e servidores de educação para uma reunião com várias autoridades às 17 horas desta terça-feira, dia 19, com a condição de que os manifestantes deixassem o Palácio do Iguaçu. Os manifestantes aceitaram a proposta e começaram a deixar o prédio por volta das 14h30. Agora vamos falar sobre o julgamento da vereadora Kátia Detrich. O julgamento da vereadora Kátia Detrich por quebra de decoro foi remarcada para a tarde desta quarta-feira, dia 20, na Câmara Municipal. A convocação foi anunciada hoje, dia 18, pelo presidente da Câmara, Serginho do Posto, após o Tribunal de Justiça suspender a liminar que impedia a votação que decidirá pela cassação ou não do mandato da parlamentar. Na sessão,
será votado o parecer aprovado no dia 8 de dezembro pela comissão processante que concluiu pela procedência da denúncia contra a vereadora. Para que o mandato seja cassado, são necessários votos positivos de 2/3 da Câmara de Curitiba, ou seja, pelo menos 26 parlamentares. Agora vamos falar sobre o anúncio da MPF sobre os recibos e aluguéis apresentados por Lula. Foi protocolado pelo Ministério Público Federal, o MPF, no fim da manhã desta segunda-feira, dia 18, o documento sobre a desistência da perícia técnica nos mais de 30 recibos de aluguéis apresentados pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é acusado na Operação Lava Jato de receber um apartamento em São Bernardo do Campo como propina da Odebrecht em troca de contratos com a Petrobras. Ele nega e apresentou recibos de pagamentos dos aluguéis para o empresário Glauco Costa Marques, proprietário do imóvel. Para os procuradores, esses recibos foram produzidos para dar aparência de legalidade a atos ilícitos. Alguns deles, conforme o MPF, têm datas que não existem no calendário. Ainda de acordo com o MPF, o conjunto probatório atual que já permite concluir que Costa Marques firmava os recibos ideologicamente falsos em blocos, com o objetivo de dissimular a alocação do apartamento. Um perito particular contratado pela defesa do ex-presidente disse que os documentos com datas de 2011 a 2015 foram assinados em datas diferentes. Ainda nesta manhã, Costa Marques anexou ao processo novas cópias de recibos. Agora cabe ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato, na primeira instância, decidir sobre o assunto. Podemos voltar ao programa. Legal, obrigado, Isis, e obrigado ao Pedro Lima. Então, hoje, o nosso tema é a política nacional e estadual, o atual cenário político-eleitoral. Vamos falar um pouco aqui do Paraná, do Brasil, as perspectivas para deputados, Senado também. E o nosso convidado é o Luiz Domingos Costa, cientista político. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rafael. Obrigado pelo convite. Então, Luiz Domingos, vamos falar um pouco, antes da gente entrar nessa análise aí dos cenários nacional e estadual, sobre essa reforma política. Queria que você fizesse um balanço, antes da gente entrar em tema por tema. Qual que é a sua opinião sobre essa reforma política que passou aí? Bom, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que ela não foi a reforma ideal e aquilo que se pintou no começo era uma reforma que havia mais expectativa que ela fosse mais robusta por parte da imprensa, dos especialistas, incluindo com mais urgência aí a cláusula de barreira, talvez já para 2018. Mas, por mais que ela não tenha sido mais estrutural, ela tenha sido uma mini reforma em aspectos mais tópicos, não dá para reclamar que nada foi feito, porque a possibilidade de fim das coligações nas eleições proporcionais, ainda que para longo prazo, para 2020, e algumas mudanças na forma de compor a lista, a possibilidade de concluir a reforma para o voto distrital misto, essas possibilidades que estão colocadas na mesa são boas, porque o nosso maior problema é o número de partidos. E esses dois mecanismos tendem a reduzir o número de partidos, a gente chegar em um patamar de 8, 10 partidos numa próxima década. Se isso for alcançado, a gente vai estar contribuindo para melhorar a qualidade da democracia brasileira, tanto para o eleitor, que está ficando muito confuso, cada vez mais partidos, mais candidatos. Isso faz com que o voto seja muito mal decidido por parte do eleitor. O excesso de informação prejudica a capacidade dele escolher bem e vai ser bom para a governabilidade, para o manejo dos partidos, para quem for presidente da República, ou governador dos estados ou prefeito. Porque hoje, por exemplo, existem câmaras de vereadores, por exemplo, de Curitiba, que você tem um partido para cada 2 vereadores. Esse tipo de ambiente, com muitos partidos, dificulta muito a montagem da maioria
e um governo programático, porque como você não tem como ter uma aliança ideológica em torno de um projeto, de um programa, os governantes acabam usando muito como moeda de troca aspectos fisiológicos que acabam embaralhando, deixando as políticas confusas, sem nenhuma orientação programática. Então, eu acho que a gente não saiu dela como deveria, mas também não saiu pior do que nós entramos. Eu acho que as perspectivas são melhores. E eu acho que os grandes partidos, a melhor coisa que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, e algumas lideranças sinalizaram, é que os grandes partidos estão preocupados com a pulverização partidária. E que quanto mais partidos surgirem, mais difícil vai ficar o jogo político. Então essa iniciativa, agora as mudanças que vão ocorrer no sistema político vão ser uma resposta, não é do governo contra a oposição, da esquerda contra a direita, vai ser dos grandes partidos contra os pequenos partidos. Eu acho que a tendência aí é que a gente tenha um conflito dentro do Poder Legislativo, mas que ele possa ter como fruto, como efeito positivo, a fusão de partidos, o enxugamento desse número de partidos, que hoje nós estamos com 28 partidos representados no Congresso e o número de efetivo de partidos, que é o número de partidos com poder de barganha, de 14, que é o maior do mundo. Então, isso precisa diminuir. A gente teve experiência em 2016, as eleições, já com o tempo de 45 dias de campanha. Vamos repetir agora nas eleições para presidente, governador, deputado, senado. Pela análise que você fez no ano passado, você acha que essa diminuição do tempo foi positiva ou negativa? Amplamente negativa, na minha opinião. Existe uma ideia difundida por parte de alguns juristas, por parte, por exemplo, do Toffoli, né, do Dias Toffoli, que foi o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que implementou essa mudança, de que eleição curta é eleição boa, porque é mais econômica. Fazendo eco a um apelo de uma parte da população que tem demonizado a política, tem satanizado a política. Mas isso não é verdade, porque as eleições, para elas serem mais baratas, não precisa ser muito curtas. 45 dias é uma eleição que muitas vezes demora para o eleitor se atentar, tomar conhecimento dos candidatos, das propostas. Isso favorece os candidatos que já estão nos cargos públicos, favorece os candidatos governistas, porque eles já estão expostos ao longo de 4 anos de mandato. Os desafiantes, os que estão fora, que normalmente é aqueles que vão renovar a Casa Legislativa, ou o governo, ou a Prefeitura Municipal, esses indivíduos saem atrás e tem muito pouco tempo para empatar a disputa com os caras que já estão nos cargos públicos. Então, esse tipo de medida, esse encurtamento do período eleitoral, tende a favorecer a reeleição e a recondução de governantes. E isso não é necessariamente o anseio da população. Então, muitas vezes, a gente olha para uma coisa e acaba acertando em outra que não é necessariamente benéfica. Eu acho que uma eleição de 60 dias não é uma eleição necessariamente longa, e existem países do mundo que têm eleições que duram 4 meses, 5 meses. Nos Estados Unidos, você pode dizer que a eleição lá dura 9 meses. E a gente está querendo inventar uma saída aqui para uma eleição nacional, como se fosse uma eleição para um grêmio estudantil, para um DCE de universidade. Uma eleição nacional num país do tamanho do Brasil não pode ser feita em 45 dias. É muito pouco tempo. Dentro dessas mudanças que nós tivemos na reforma política, a gente teve também a questão do fundo eleitoral. A gente tem o fundo partidário e o fundo eleitoral. O fundo eleitoral veio para suprir aquela ausência de financiamento, né, empresarial, vedação de financiamento através de empresas, pessoas jurídicas. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse fundo eleitoral aí. Olha, eu acho que existe um dado preocupante, que é o crescimento que vinha sido... havia um acréscimo ano a ano do fundo partidário. E o fundo partidário chegou em 2017 próximo a R$1 bilhão, 900 milhões de reais. E aí eles aprovaram para 2018 mais um fundo paralelo a esse, que é o fundo eleitoral de 1,7 bi. Então, no total, pode ser que em 2018 nós tenhamos aí próximo a 3 bilhões públicos dedicados para os partidos e para as campanhas. É muito dinheiro, por um lado,
mas já vai ser menos dinheiro do que se estimava numa eleição nacional com financiamento privado, que a estimativa era em algo em torno de 6 bilhões, vai ser metade. Ainda assim é muito dinheiro e eu acho que a gente deveria repensar o crescimento ano a ano do fundo partidário. Em muitos países é o Estado que arca com o grosso da disputa eleitoral, né? Na França, em países na Europa, sobretudo, o Estado chega a ser responsável por 60%, 70% da despesa de uma campanha. Por que eu acho que não é necessariamente ruim que você tenha dinheiro público? O problema é você ter dinheiro público crescendo ano a ano, sem um limite, sem, sabe, uma torneira que parece que não fecha. Isso é ruim porque a população avalia muito mal. Mas outro problema associado a isso é que se o Estado jorra dinheiro para os partidos e os partidos não precisam pedir dinheiro para a sociedade, você cria um fenômeno que chama cartelização do sistema partidário. Os partidos vão ficar sempre na órbita do Estado, querendo ocupar cargos públicos e recursos públicos, e se despreocupam, abrem mão de ter que convencer o eleitorado que o eleitorado possa doar dinheiro. Então o problema ele é maior do que só a quantidade de dinheiro. Eu diria que existe muito dinheiro no fundo partidário e existe um outro problema que é os partidos jorrando dinheiro do Estado, não precisam dar contrapartida, não precisam se aproximar do eleitor para que o eleitor também possa contribuir. De resto, a única coisa boa é a proibição, na minha opinião, a proibição de doação empresarial no volume que existia no Brasil, porque era muito dinheiro e gera os problemas que a gente vê na Lava Jato. Mas eu acho que a gente não tem muitos subsídios para concluir, porque a gente tem que ver o ano que vem o que vai ser. Mas a ideia é a seguinte, no que se refere à renovação eleitoral especificamente, há uma pesquisa recente que saiu em Pernambuco que aponta o seguinte, que a possibilidade do eleitor punir o indivíduo envolvido no escândalo, por exemplo, da Lava Jato, é 18%. Então existe aí na casa de 20% de chance do parlamentar que esteve com seu nome na Lava Jato, dele ser punido e não conseguir a reeleição. Só que essa possibilidade, essa probabilidade de 20%, ela é anulada quando o candidato que esteve envolvido em escândalo chega a próximo de 2 milhões de gasto de campanha. Porque daí ele consegue suprir com novos eleitores os eleitores que estão descontentes e que não vão votar nele. Então, a gente precisa esperar o fenômeno acontecer para poder julgar e analisar com mais subsídio a relação entre participação de escândalo e dinheiro que cada candidato, a declaração de gasto de campanha de cada candidato, e ver se esse efeito da corrupção está estimulando mais gasto em campanha e agora gasto de dinheiro público, porque daí, de fato, a sociedade, as organizações civis precisam se mobilizar para limitar individualmente o número de gastos de campanha. Então, uma coisa é você ter 5 milhões para uma eleição para governador, outra coisa é você ter 3 milhões para eleição para deputado. Às vezes é muito dinheiro que está desempatando, está desequilibrando a competição. Então, eu acho que a gente tem mecanismos ainda a aperfeiçoar, mas isso é incremental e ao longo do tempo. Mas dentro dessa desigualdade que você está colocando, esse fundo eleitoral, quem que vai distribuir esse dinheiro dentro do partido? Não é uma questão que também ajuda essa desigualdade? Sim, normalmente o perfil do partido é o maior fator que explica isso. Quando o partido tem um órgão colegiado que decide esses recursos, partidos que são maiores, são mais territorialmente mais bem espalhados, tem uma democracia maior internamente, esses recursos são distribuídos às vezes de modo mais equitativo. Partidos que são mais personalistas, que tem um cacique, normalmente o cacique decide para quem vai a grana, às vezes mais para ele. Para a campanha dele. Né? Para a campanha dele. E aí tem partidos que não são nem caciques, eles são recém-criados e que só tem um deputado, 2 deputados. Esse dinheiro vai ficar tudo com esses 2 deputados que já têm o cargo e os outros, os candidatos menores, normalmente pegam uma quantidade muito pequena do recurso. E dentro dessa perspectiva que nós temos aí, já falando em eleições, vamos falar um pouco primeiro do Brasil a nível nacional. A gente tem várias possibilidades. Antes de falar dos nomes em si, gostaria que você falasse dessa discussão do cara poder concorrer sem ter partido. Qual é a sua opinião nessa discussão que está havendo? Olha, eu acho que
existem países que adotam essas possibilidades. Por exemplo, candidatura avulsa, tem nos Estados Unidos, tem na Venezuela, alguns países europeus. Eu acho que isso tem um efeito interessante para, por exemplo, oferecer mais democracia para o indivíduo que eventualmente queira se candidatar e não queira, enfim, ter que depender de um partido ou ter que comer na mão de um determinado líder local. Então você pode dar mais abertura, democratiza o acesso às candidaturas. Porque normalmente é muito difícil você sair candidato em um partido para um cargo alto. Mas isso tem um efeito mais simbólico do que prático. Porque uma vez que o indivíduo se elege, é muito difícil ele fazer qualquer coisa. E isso não é uma especificidade do Brasil, isso vale para qualquer lugar do mundo. É muito difícil ele fazer qualquer coisa sem partido político. Então, você entra num parlamento, as decisões são todas colegiadas, são todas por lideranças partidárias, por bancadas partidárias. Então, quando você, por exemplo, em alguns casos, na Alemanha, nos Estados Unidos, eles elegem uma candidatura avulsa, sem partido. Mas ele fica 2 meses lá, isolado, não consegue fazer nada e entra num partido. Então, do ponto de vista político, o efeito não é praticamente nulo. Isso não se trata de um defeito. O problema é o seguinte, as pessoas não defendem ideias individuais em política. Né? Não é essa ideia de... O eleitor defende uma ideia individual, mas os políticos, eles defendem ideias coletivas. E quem que organiza essas ideias coletivas são os partidos. Então, eu acho que ela é um pouco romântica, a ideia de que você não vai depender dos partidos. Ora, mas a gente ainda não conseguiu inventar outro tipo de instituição que catalisem sentimentos coletivos da sociedade. Isso se faz por ONGs, por movimentos sociais e por partidos. Mas os movimentos sociais, quando eles querem defender uma plataforma para toda a sociedade, normalmente eles já estão se comportando como um partido. Então, uma coisa é a gente apontar os defeitos dos partidos e propor melhorias para eles, mais transparência, menos corrupção, menos burocracia, mas é muito difícil que uma democracia funcione sem os partidos. É um ideal que ainda não existe viabilidade para isso, certo? Então, eu acho que não tem efeito prático de curto e nem médio prazo. E essas figuras que surgem, candidatos outsiders, como teve aí recentemente o Luciano Huck, que aparecia nas pesquisas, daí acabou sendo cortado. Aí, qual que é a sua opinião aí, dentro do atual momento político do país? Certo. Eu acho que é uma fase da política mundial, a ansiedade, a vontade por parte dos eleitores de candidatos com perfil não político, perfil de fora das instituições políticas, de que não tenha carreira política, que não seja de um partido. Por conta de um desgaste que as instituições políticas sofrem mundialmente, né? Tanto o parlamento, quanto os partidos, quanto os presidentes. Então você vê o Dória em São Paulo, Donald Trump nos Estados Unidos, alguns outros candidatos fortes que surgiram na Europa. Então é uma vontade que não é específica do Brasil e é generalizada. Eu acho que parte é porque há um descolamento das mídias sociais, da imprensa, com as instituições tradicionais. Então, todo mundo mira pedra nos políticos convencionais, nos partidos, e é normal que as pessoas estejam de saco cheio com eles. Mas, novamente, vamos pegar o caso do Brasil. O João Dória, que foi apresentado como um candidato não político, ele tão logo tenha ocupado o cargo, ele começou a fazer política no país todo. Então é muito romântico, é uma ideia muito inocente achar que você vai pegar um empresário e colocar ele numa cadeira política e que ele não vai fazer política. Ele vai fazer política como os outros que já estão lá. Eu acho que a ideia dos outsiders ela é uma ideia que normalmente ela atrai, ela seduz durante um determinado período, mas logo que a realidade se impõe, que o cara tem que governar, fazendo maioria, trazendo apoio, convencendo a população, indo ao bairro, ele já se tornou político, esse negócio de outsider se desfaz. E não tem nada de errado ser político, né? Não, na verdade, todas as atividades de governo e de construção coletiva é uma atividade política. E os defeitos, os maiores defeitos que a gente tem, mas também as grandes qualidades que a gente tem,
foram resultados de atividades políticas. Então nós temos a corrupção como um grande mal, mas nós temos a estabilidade econômica como uma conquista dos políticos, nós temos a inclusão social como uma conquista dos políticos. Então nós temos que olhar os outros lados da moeda. Nós temos a maior chaga do Brasil talvez seja a corrupção, sim, é verdade. Mas por outro lado, a grande concertação do Brasil que vem sendo feita nos últimos 30 anos, depois que a gente saiu da ditadura, vem sendo feitas por políticos, por partidos, por instituições políticas. Está falando do outsider, chegou uma pergunta aqui do Wilson. Ele faz uma pergunta aqui em relação ao surgimento de movimentos de renovação política, como agora o Acredito, o Renova. Qual que é a sua opinião desses movimentos aí? Eu acho que são movimentos muito promissores. Esses movimentos são as maiores oportunidades de quebrar um pouco essa oligarquia que alguns partidos apresentam em torno do controle das ideias e do acesso aos cargos públicos. Eu vejo com muito bons olhos esses movimentos de jovens que querem pleitear espaço perante os partidos e perante as instituições tradicionais da representação política. Houve uma grande surpresa agora na eleição no Reino Unido, que foi uma eleição para montar o governo novo depois do Brexit, depois da saída do Reino Unido da União Europeia, que foi uma presença não esperada, maciça de jovens nas eleições. Eu acho que isso é um fenômeno que tende a contribuir mais do que os movimentos de voto nulo ou de não participação política. Porque esses movimentos, o que eles fazem é dar mais poder para as instituições tradicionais. Os movimentos que, por outro lado, querem usar as redes sociais, querem usar as novas formas, novas modalidades de participação para contribuir para a renovação política, trazer jovens com ideias mais tolerantes, mais moderadas, são melhores do que os movimentos radicais de não participação política, de votar de protesto. Então esse é um movimento que pode ser uma grande esperança para os nossos próximos ciclos eleitorais, para 18, para 20, para 22 e até meados da década de 30. Um abraço para o Cláudio Campos, que está assistindo a gente. Amanhã estaremos lá no Face Report. Um grande abraço falando aqui. É interessante e saudável esse tipo de discussão. Vamos falar um pouco então das eleições de 2018. Lula, principal, o protagonista hoje, né? Porque aparece em primeiro lugar nas pesquisas, em todas as pesquisas, com uma margem aí de 30%, 35% ele tem aparecido. Vai ter o julgamento de segunda instância, dia 24 de janeiro, lá em Porto Alegre, no TRF. Não lhe parece que o Lula já está em plena campanha, em primeiro lugar? Primeira indagação que eu faço a você. E também o outro candidato que está em campanha, na minha opinião, Jair Bolsonaro. Os demais ainda não entraram nesse ritmo que esses dois estão? Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tinha 3 indivíduos em plena campanha, até 2 meses atrás, que eram Lula, Bolsonaro e Dória. Que foi cortado, né? Dória, de alguma forma, pela sua vaidade, foi muito precoce na campanha nacional. E, de alguma forma, isso desagradou aqueles que o projetaram, né? O PSDB de São Paulo, a figura do Geraldo Alckmin. E eles não deixaram barato. O político não costuma perdoar a traição e eles trataram de produzir uma crítica muito pesada e ele caiu em desgraça. Perdeu o apoio popular porque a prefeitura estava esquecida. Sim. A imprensa foi para cima. Essas viagens... 42 viagens em um ano. Então ele não está mais... É carta fora do baralho, por assim dizer. E sim, eu acho que o Lula e o Bolsonaro estão em plena campanha e o próximo candidato mais forte, que seria o Geraldo Alckmin, é mais discreto, é um cara que está costurando as alianças, ele não quer chegar com uma candidatura individual, ele quer chegar com uma candidatura... Um grupo forte de partidos para ter tempo de televisão e palanque nos estados, que isso é muito importante. Já entra até uma pergunta aqui do Sérgio Leite, ele pergunta, você acha que o PSDB com o Geraldo Alckmin tem chances reais, considerando toda a base partidária que existe no país, prefeitos, governadores, deputados, você acha que há possibilidade do PSDB nessa eleição, tendo em vista o grande desgaste que sofreu aí
ao fazer parte do governo Temer e também a situação do Aécio Neves. Eu acho que sim. Eu acho que não é descartável o potencial do Alckmin e do PSDB. Por algumas razões. Primeiro, a figura do Alckmin é muito descolada da figura do Aécio. Bom lembrar que ele defendeu não participar do governo Temer. Isso. Né? Então, ele se coloca num campo muito bem definido em relação ao Aécio. Sempre foi um indivíduo refratário aos erros e à exposição negativa que o Aécio sofreu. Então, isso não o afeta. Segundo, é um partido com muitas lideranças qualificadas do ponto de vista técnico. Então, você tem muitos economistas, você tem muitos politólogos, você tem assistentes sociais, médicos, advogados. O PSDB é um partido com quadros técnicos importantes, além de ter muito boa difusão territorial. Então, ele tem palanque na maioria dos estados, ele está presente em municípios de grande porte, municípios de pequeno porte. Coisa, por exemplo, que o Bolsonaro não tem. Né? Os três partidos que têm isso no Brasil é PT, PSDB e PMDB. Só que o PMDB não tem um candidato. Né? Para o PMDB falta um nome. Agora, a grande incógnita em torno da candidatura do Alckmin, que é um candidato que vai vir apoiado pelo empresariado, vai vir apoiado por alguns órgãos de comunicação e por parte forte da classe política, a grande incógnita é como que os eleitores do campo da centro-direita vão se posicionar em relação a ele, porque os mesmos eleitores que manifestam interesse em votar no Bolsonaro é o eleitorado potencial do Alckmin, que são eleitores de classe média alta, com escolaridade alta. São homens acima dos 25, 30 anos, com ensino superior. Esse é o eleitorado que gosta do Bolsonaro e que tem alguma inclinação ao Alckmin. Então, para o Alckmin deslanchar e, de fato, ser um candidato viável, ele teria que disputar um eleitorado que cada vez mais se consolida em favor do Bolsonaro. Essa é a incógnita do Dória. Se ele roubar votos e intenção de votos do Bolsonaro, ele talvez seja o grande nome para 2018. O Alckmin, né? Alckmin, isso. Certo. E o Bolsonaro? O Bolsonaro, ele investiu pesado nas mídias sociais, redes sociais, a campanha dele, que teve um boom aí nos últimos 2 anos. Você acredita que ele consiga se sustentar nesses patamares de 20%, 15% nas pesquisas? Ou você acha que a partir do momento que chegar lá na frente o eleitor parar e analisar mesmo quem são os candidatos, que ele não pode ter uma queda aí? Sim, acho que ele é muito importante separar o Bolsonaro online do Bolsonaro offline. Ele não tem toda essa repercussão, esse conhecimento que ele tem nas redes sociais, na internet. Ele não tem essa mesma, primeiro, difusão do nome dele, e segundo, a aprovação e a empolgação que as pessoas manifestam com ele na internet não existe na rua, certo? E nós temos aproximadamente 40%, 50%, até dependendo da região, 50% do eleitorado brasileiro que não acessa as redes sociais diariamente ou semanalmente. Acessa uma vez por mês. Então é muita gente ainda no Brasil. Por isso que a eleição brasileira, cada vez mais a internet conta, mas ainda existe um mundo que não tem a ver necessariamente com a internet. Que daí vem as bases. Isso, aí vem a força do partido, a capacidade do partido mobilizar lideranças locais, vereadores, prefeitos, no Brasil profundo, né, no Brasil pobre. Mas é inegável que o Bolsonaro se consolidou em todos os cenários como segundo nome, mesmo para eleitores que não estão necessariamente na internet. Então, eu acho que são 2 cenários. O Bolsonaro é o indivíduo com mais curtidas, mais seguido, mais compartilhado no Facebook, no Twitter, mais que o Lula, inclusive, está em primeiro. Portanto, ele é o que mais empolga nas redes sociais. Mas, por outro lado, tem um mundo que ainda não o conhece tanto e não se empolga tanto, porque é um mundo que depende muito da rádio, da televisão, depende muito do corpo a corpo, que é fundamental no Brasil. E aí é onde a gente vai testar os limites dele. Porque para isso precisa de tempo de televisão, precisa de dinheiro, precisa de apoio nos municípios e nos estados e precisa de partido apoiando. E também um outro
A questão que eu levanto é a partir do momento que vier as críticas mais pesadas, que é bom lembrar que ele está mais de 20 anos aí na Câmara Federal. Poucos sabem disso, né? Se você pegar o eleitor médio, poucos sabem que ele está mais de 20 anos na Câmara Federal, que ele já flutuou em todos os campos que você imaginar, ideológicos. Sim. Então, eu acredito que, a partir do momento que vier uma crítica mais pesada, tem que ver se ele vai ter, tipo, como o Lula. O Lula já sofreu crítica de tudo que é canto, sim, mas ele está lá, né? Está se mantendo firme e forte para a eleição. Eu acho que dificilmente a candidatura do Bolsonaro pode ser, por exemplo, como foi a Rosiana Sarney em 2002. Ela era uma candidata e o PMDB não apoiou, ela era do PFL, e a candidatura dela foi crescendo e com um dossiê que saiu contra a família dela no Maranhão, ela se desidratou totalmente e mingou. Eu acho que isso o Bolsonaro não é mais esse caso. Eu acho que o Bolsonaro, ele é um indivíduo que dificilmente baixa dos 10% de intenção de voto. Mas o Brasil tem esse terceira via sempre, né? Então nós tivemos o Ciro Gomes, tivemos o Garotinho, tivemos a Heloísa Helena, tivemos a Marina. Então ele pode ser esse indivíduo. Agora, de fato, ele precisa passar por um processo de aprimoração e de qualificação técnica em pouco tempo, em cerca de 6 meses, para poder enfrentar candidatos muito preparados que vão estar lutando contra ele na eleição de 2018. Sobretudo, indivíduos que já governaram muitos, ou o Brasil ou o Estado de São Paulo, que é o Lula e o Alckmin, e conhecem muito de problemas administrativos. Ele não tem esse know-how ainda. As entrevistas que têm saído com ele, ele tem deixado a desejar do ponto de vista técnico. Então, provavelmente, essa empolgação, em torno de 20% a 30% com ele, pode reduzir. Mas eu acho que tem um indivíduo que é um indivíduo novo, que é um indivíduo um pouco mais radicalizado, que está mais insatisfeito, está com mais ódio da corrupção e com mais agressivo contra a insegurança pública. Esse indivíduo, ele adere ao Bolsonaro cegamente. Ele não quer saber. Ele vai votar no Bolsonaro. O Bolsonaro pode falar o que for, que ele vai votar no Bolsonaro. Mas esse indivíduo é um indivíduo minoritário na população brasileira. A população brasileira se caracteriza por ser moderada politicamente, conservadora e moderada. Então, se ele não moderar o discurso para tentar disputar com o Alckmin chega com um discurso moderado e pega esse eleitorado. E o Lula, acredito que se ele conseguir conduzir a candidatura dele, o fato dele estar sob júdice, que a gente fala, né, para os advogados, colegas, sim, da profissão, a candidatura dele ainda sob análise, eu acredito que isso não vai causar impacto nenhum do ponto de vista eleitoral, em números, né, da eleição. Não. Mas, se ele não for candidato, você acha que a esquerda tem alguma opção para substituir ele? A gente tem aí, surgiram o próprio Ciro Gomes, a Manuela, o PCdoB. Você acha que tem alguma possibilidade aí para a esquerda? Eu acho que é um ano, um tempo cinzento para a esquerda no ano de 2018. Sem Lula, mas com Lula também. Eu vou explicar. Eu acho que o Lula é um grande nome, ele é uma figura mais conhecida pela história por ter sido presidente, por estar na mídia, né? Então há um recall muito grande. Então as pessoas, o nome dele não sai do noticiário e isso se reflete nas pesquisas. Só que ele também é aquele que tem maior rejeição. Essa rejeição muito alta pode ser a praia que o Lula pode morrer por causa da rejeição, mesmo candidato, né? De fato, existe muito mais espaço de diálogo numa candidatura nova que vá conseguir superar os 35% do Lula. Eu acho que existe mais potencial eleitoral numa candidatura antípoda, né, o que se faça o contraponto ao Lula. Isso agrada vários setores da população brasileira, nas regiões mais populosas. Então, Sudeste, Sul, existe uma predisposição em votar em alguém contra o Lula, certo? E o Lula é muito forte no Norte e no Nordeste. Então, eu acho que é esse o cenário. Agora, também existe outra informação que já se repetiu nas pesquisas, é que o Lula é o indivíduo que tem, dentro desses 40% de voto, que ele tem aproximadamente, um grande potencial de transferência de voto. Então, se ele for proibido de se candidatar, se ele for condenado e ele ficar inelegível,
ele pode, fazendo uma aliança, ele tem capacidade de levar alguém para o segundo turno, do campo da centro-esquerda. E aí, eu acho que, pelo perfil do PT, que é um partido muito guloso desse ponto de vista, eles não vão deixar para apoiar Ciro Gomes ou Manuela, e seria o Haddad. Haddad. Mas, eu insisto, eu acho que seria ruim para o Brasil se o Lula não fosse para a eleição, porque daí vai ter a narrativa do golpe se mantém. Sim. E eu acho até na própria eleição. Né? Isso, e aí você pode ficar com esse apelo, ferindo o debate eleitoral, desfocando daquilo que é importante, que são o programa de governo. O próprio Alckmin e o Fernando Henrique declaram que querem o Lula na eleição. Né? O Rodrigo Maia deu uma entrevista ontem na Folha de São Paulo, falando que ele quer que o Brasil enfrente o Lula nas eleições, quer que os outros partidos ganhem o Lula nas eleições. Eu acho que isso, de fato, é o melhor caminho para poder zerar a crise política que foi iniciada a partir do Eduardo Cunha lá em 2015. Se a gente não conseguir zerar essa crise política, a mácula do governo eleito em 2018, por mais que seja menor do que a mácula, a chaga de golpe do governo Temer, isso pode continuar em 2018. Mas veja, eu acho assim, uma eleição tudo é possível. Eu acho que o Lula, sendo candidato, pode ser presidente, mas eu acho que ele tem a chance menor em relação aos outros que venham enfrentá-lo. Se forem candidatos fortes, com estrutura, como é o caso do Alckmin. Fala então do estado do Paraná, no nosso estado aqui. A gente tem um quadro eleitoral também bem complicado. Até esqueci de falar do Álvaro Dias para presidente, mas o Álvaro Dias é uma figura, vamos começar por ele. O Álvaro Dias é uma figura que aparece lá com 2%, 3% numa pesquisa presidencial, mas nos índices para governador ele parece muito bem. E o Osmar Dias, por outro lado, ele parece que cai sempre no mesmo erro, ele não se firma, política você tem que ter um lado. E recentemente agora ele apareceu juntamente com o Requião, anunciando que faria um plano de governo para o estado do Paraná, e dias depois ele apareceu com o Valdir Rossoni com o Romanelli, que é da base do Beto Richa, do grupo Richa. Qual é a sua opinião? Os irmãos, Osmar Dias e Álvaro Dias, você acha que ainda há uma possibilidade do Álvaro Dias, de repente, num cenário que ele tem uma possibilidade melhor de vitória, ele ser o candidato, o governador? Olha, o cenário do Paraná talvez seja mais indefinido e mais complexo do que o nacional. Porque o nacional, os nomes já estão as cartas estão na mesa. No estadual, essas cartas ainda estão dentro das mangas, né? Por mais que você tenha nomes potenciais, esses nomes não se afirmam, né? Estão muito escondidos. O governo, você não sabe quem que o governo vai apoiar. O único que se afirma é o Ratinho, né? O único que se afirma é o Ratinho. O Osmar também falou na imprensa que quer candidato. Mas fica flutuando. Você não sabe de qual grupo. Então, aí o irmão dele também, o Álvaro, é um indivíduo que tem uma ambição de sair candidato à presidência, mas não descarta a candidatura estadual. Então, é um jogo mais... Está escorregadio aqui para analisar o Paraná. Eu acho que o grande risco para os irmãos Dias é não ter um grupo forte, porque estão flertando com o governo. De alguma forma, eles queriam sair aliados ao governo estadual, tentando neutralizar as candidaturas novas, né, que seriam a da Cida Borghetti e do Ratinho Júnior, dentro do campo governista. Eles são os mais experientes, são os grandes políticos do Estado, junto com o Requião. E eu acho que eles, flertando com o governo, eles vão diminuindo as chances de montar um grupo do outro lado forte. E aí, com isso, o governo vai... O governo tem muitos nomes e é difícil para o governo segurar todos, né? E é o que o governo Beto Richa está tentando fazer, segurar todo mundo para montar um grande grupo, uma grande chapa. Mas eu acho que isso não vai ser muito provável. Eu acho que vai acontecer de ter um grupo forte do lado do governo estadual, provavelmente com o Ratinho, e do outro lado um grupo forte em torno do Osmar Dias, provavelmente aí com o PDT, com o PT, provavelmente. O Requião junto e tal. Você acredita que, falando Requião, você acredita que ele vai para o Senado ou governo? Eu acho que ele vai para o Senado. Senado. Vai tentar o Senado. Ele está bem na pesquisa, está em primeiro, né? Está com 25% e o Beto Richa está com
com 24%. Então, acho que o cenário do Senado está meio desenhado para esses dois nomes. E eu não sei se o Fruit vai concorrer ao Senado também, tentando surpreender. Mas eu acho que no governo estadual, a indefinição dentro do ninho governista, entre Cida e Ratinho, era a grande incógnita e a gente não pode definir nada sem essa decisão. Mas eu acho que, dependendo, eles não vão sair nunca com um grupo fraco, eles vão sair com um grupo forte. E vai ser uma eleição que tem um grande caminho pela frente, uma eleição que vai pegar fogo. Né? Lhe parece que a Cida conta assumir o governo, dar uma crescida para ser candidata? Eu acredito, porque seria a única forma dela ter uma chance real, né? Porque hoje, pelas pesquisas, a chance dela é bem reduzida. Sim. Não lhe parece que a tendência maior é ela acabar apoiando aí o Ratinho, compondo aí? Seria a estratégia mais esperada dela, da vice-governadora e do grupo que está em torno dela, inclusive o seu marido, o ministro da Saúde. É uma estratégia mais esperada porque ela é mais racional, e eles são muito racionais. Eles não dão decisão errada nessas horas. Então, nesse caso, aí o grupo fica muito forte, porque você tem Curitiba, com o prefeito, você tem o Ratinho Júnior com aliados importantes no interior, a Cida, ela própria é uma liderança importante no interior. Aí o grupo fica muito forte. Sim. Bom a gente lembrar, desculpe interromper, a história da eleição em 2014, que até a última hora, Silvio Barros era pré-candidato ao governo. E daí, na última hora, ele foi lá, desistiu e apoiou o Beto Richa. É um dado importante que eu acho que pode ser que se repita o cenário aí. Talvez seja uma forma de capitalizar o passe desse grupo, né? De esperar para definir até a última hora e falar, vamos junto, mas a gente tem força e a gente quer espaço num eventual governo. Então eu acho que é bem lembrado, eu acho que eles podem repetir essa experiência de 2014 e eu acho que é o grupo que sai um pouco na frente, né? Porque está com a máquina governamental, tem muitos prefeitos aliados, tem muitos deputados que trazem prefeitos para fazer campanha. Então o grupo sai na frente. Mas não é moleza, por assim não é brincar, enfrentar candidatos, os irmãos Dias e o Requião provavelmente vai tomar. Juntos, né? Provavelmente não. Vai ser uma eleição daquelas. E em relação ao Ratinho, o nome dele, governador, você acha que ele ainda permanece com aquela rejeição que ele teve em 2012? É bom lembrar que o candidato de 2012 era uma figura, e o candidato a governador, 2012, que foi o candidato a prefeito, sim. Lembrando, o candidato a governador, Ratinho Júnior, em 2020, já é uma outra figura totalmente diferente. Você acha que ele vai manter aquela rejeição da classe mais conservadora? Eu acho que o cenário no Paraná para ele é muito melhor. Vamos supor que de fato, o fato dele não ter sobrenome tradicional, vim de uma família que surgiu lá em Jandaia e tem uma origem menos elitista, que isso seja um problema em Curitiba, para uma certa parte do nosso eleitorado que mora nas regiões mais nobres. Isso não é um problema no Paraná, seguramente. Então, o teto dele, se é que ele existe em Curitiba, são as classes populares que moram nas regiões mais afastadas, esse problema não existe no Paraná. Então, o eleitor paranaense não tem isso. Não tem esse negócio de votar em nomes tradicionais. Ele é um indivíduo com muito apoio no interior de lideranças e tem uma mídia muito grande, né? Tem uma exposição muito grande. O pai dele tem um nome muito conhecido. Ele já é político para deputado federal e estadual. Sempre os mapas eleitorais do Ratinho são muito bem distribuídos em todo o território paranaense. Então, eu acho que esse estigma, essa chaga de ser um indivíduo de fora da classe política, isso não é nenhum obstáculo para ele na eleição para governador. Eu acho que, nesse sentido, ele tem muito mais chance na eleição para governador. Pensando nesse conservadorismo do curitibano, ele não tem isso na eleição estadual. E, portanto, o terreno é mais aberto para ele, mais vasto para ele na eleição estadual. Um outro nome que está em plena campanha é o prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho, que parece que, de repente, lança o nome para
tentar dar uma levantada para concorrer a um cargo assim menor, mas de grande importância, ou você acha que vai até o final aí com essa candidatura? Eu acho que ele é uma liderança ambiciosa, né? Assim, no bom sentido, que quem quer fazer uma carreira política exemplar, tem ambição de fazer uma carreira alçando grandes voos, e ele não vai, eu acho que ele não vai se contentar com a prefeitura de Guarapuava. Eu acho que pouco a pouco ele vai... Está no segundo mandato lá, eu acho que ele é muito bem avaliado, né? Ele é um indivíduo extremamente qualificado do ponto de vista técnico, oratório excelente. Sim. Eu acho que ele vai tentar arriscar, pouco a pouco, projetar o nome dele para cargos de envergadura estadual, sem dúvida. E o Senado? O Senado nós temos os dois principais nomes. Você acha que algum outro nome pode ameaçar? Falou Gustavo Frutti, falaram até a Yared, deputada federal, ventilou em ser candidata ao Senado. Sim. Você acha que tem algum nome que possa surpreender fora esses aí? Quando ocorre duas cadeiras para o Senado, como é o caso desse pleito do ano que vem, é comum a gente ter uma quantidade maior de candidatos. Então a gente pode ter 5, 6 candidatos. Não é de se desprezar essa possibilidade. Inclusive candidatos que sabem que não tem chance, mas que vão querer fazer a projeção, ir para o sacrifício em nome do partido, em nome de um determinado... PT deve ter candidato assim. O PT vai ter um candidato minoritário, porque não vai ser a Gleisi. Segundo consta, a Gleisi vai concorrer para deputada, né? Eu acho que o Frutti deve estar definindo se vai ser a deputado federal ou senador, porque existe de fato a eleição na reta final para o Senado, às vezes ocorre uma reviravolta, né? Aconteceu, por exemplo, com o Flávio Arnes, em 2002, que ele na reta final conseguiu se eleger pelo PT. Existe a Gleisi assustou o Álvaro Dias numa eleição, o Frutti assustou o Requião numa outra eleição. Então, esse tipo de possibilidade de uma terceira candidatura, que não são as duas grandes, se consolidar e eventualmente ganhar. Então, a gente pode esperar se talvez um Frutti ou uma Yared na campanha para o Senado. Mas eu acho que na eleição do ano que vem é muito difícil você enfrentar o Beto Richa pela máquina, e no interior muito forte, e o Requião pelo recalque que ele tem, por ser o cara da... Sempre está aparecendo, né? Aparecendo, Mas eu acho que vai ter sim essas 3, 4 candidaturas que podem ameaçá-los. Mas eu acho difícil tirar deles dois. Legal, agradecer as participações. Reinaldo Rocha fala em renovação, né? Renovação é alguma coisa que eu acredito que vai ser difícil nós termos aí, tanto no âmbito nacional como no âmbito estadual, né? Eu acho que a renovação tende a acontecer mais nas cadeiras parlamentares. Nos poderes executivos, são os grandes partidos que vão controlar a disputa nos estados. Legal, agradecer a tua participação aí, Luiz Domingos, e o programa está aberto aí para ano que vem. Vamos ter que debater muito ainda sobre esse assunto. Eu agradeço a oportunidade, o convite, e me disponho a aparecer aqui para a gente fazer mais próximo da eleição, com as cartas mais bem definidas. Certo. Então, a você, eu agradeço pela participação, por nos ter acompanhado aí o ano inteiro. Em 2018, estaremos mais próximo ainda da cobertura nas eleições. Se você quiser saber tudo sobre a política estadual e nacional, acompanhe toda segunda-feira, 19h30, o nosso programa ao vivo. Então, para você, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Estaremos de volta no dia 8 de janeiro. Um grande abraço. Até! Alô, senhora, gente de Curitiba e região metropolitana. Vamos avisar, compadre do Rodo, que nós estamos aqui todos os sábados. Todo sábado. 5h30 da tarde. Contamos com a sua audiência. Até lá, amigos. Tchau, gente. Até lá.
esta emissora passa a apresentar o programa A Hora dos Milagres. Órgão oficial da Santa Casa Misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na palavra do homem do povo sofrido, Bispo Moisés amado. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, tem um milagre para você e sua família. Está entrando dentro do seu lar o programa A Hora dos Milagres, na palavra amiga do Bispo Moisés amado. Eu quero neste momento agradecer a Deus por esta rica oportunidade e também pelas bênçãos que foi derramado no domingo, às 10 horas da manhã, onde Deus poderosamente estendeu aquelas mãos santas, milagrosas, abençoando a multidão de pessoas que ali comparece para participarem das campanhas de curas, campanhas de operações espirituais, das campanhas de